Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal do Magnus, e hoje eu vou estar falando sobre o tema bioquineses e espiritualidade. Bom, eu vi esse comentário em um dos meus vídeos, né? Alguém falando, nossa, estão misturando bioquineses e espiritualidade e tá tendo até para amarração. Bem, eu não sei se isso foi bem uma pergunta, se foi uma afirmação, se foi uma confusão, né? Ou algo do tipo, mas então eu decidi vir aqui falar sobre bioquineses e espiritualidade. Para quem me conhece, eu já falo muito sobre bioquineses e espiritualidade nas minhas lives. E então, se você for assistir as minhas lives, as lives que estão todas gravadas, as lives que eu faço também, que eu acabo deixando aqui para o pessoal participar ao vivo, você vai perceber muito que eu falo de muita coisa que você vai considerar como espiritualidade, certo? Agora, qual é a grande questão? O que é espiritualidade? O que é falado? O que é bioquineses? Eu não vou explicar o que é bioquineses de novo. Se você quiser se aprofundar, você ainda não sabe muito bem, se você ainda não assistiu, tem a minissérie gratuita aqui no meu canal do YouTube, Bioquinese na Veia. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês poderem estar acessando mais facilmente. Mas se vocês forem na aba playlist, vocês também encontram. Aí você se aprofunda mais em relação ao que é bioquinese. Porque eu já cansei de explicar. O maior problema é que vocês ficam ouvindo as explicações do tio Google e as explicações que as outras pessoas dão. Bioquineses é a arte de você modificar parte do seu corpo. É a técnica para você modificar parte do seu corpo. Tem gente que acha, inclusive, que bioquineses é só áudio subliminar. Pois bem, agora o que é espiritualidade? Gente, vamos lá. A gente não está falando de uma coisa chamada ciência ancestral. A gente não está falando sobre religião. São coisas totalmente diferentes. O que é a ciência ancestral? Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu já falei aqui também diversas vezes, eu estudo o xamanismo, que é o quê? Que é o saber ancestral, que é a ciência ancestral. Porque assim, a gente tem a ciência moderna, que é a ciência de hoje, que a ciência de hoje, ela está agora descobrindo aí a física quântica, a mecânica quântica e essas coisas assim que, os povos ancestrais já sabiam disso há muito tempo. Então, porque a física quântica e a mecânica quântica é ciência. Qualquer outra coisa além disso é espiritualidade. Não compreenda que, na verdade, tudo isso é ciência ancestral. Agora, quando eu pego essa ciência ancestral que existe, esse conhecimento ancestral que os gurus, que olha, os xamanistas, os xamãs, etc., já acessavam há milênios, velho, e eu transformo num culto, eu chamo de religião. Então, se eu transformo num culto onde diversas pessoas vão estar dentro de uma simbologia, dentro de uma doutrina, dentro de alguma coisa, praticando aquela conexão com algo superior, é uma religião, vamos botar assim. Agora, quando eu falo de uma prática que é praticada por uma sociedade bem ancestral, por uma galera bem ancestral, compreenda que é ciência. Então, a gente está falando aqui muito mais de ciência. Então, quando eu pratico bioquineses, eu estou fazendo o quê? Eu estou cada vez mais expandindo a minha consciência para eu acessar o mundo dos 99%, que é o mundo invisível. Sou eu que estou falando isso? Não, anjo. A ciência ancestral já fala. A Kabbalah, por exemplo, é uma ciência ancestral que ela fala sobre isso. E diversas outras ciências, elas falam sobre isso, né? Só que o problema é que você acha que é espiritualidade. Eu não quero saber de espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com físico, ou é religião. Esse é que é o problema. Então o mundo físico, ele é 1%, ele equivale a 1% de tudo que existe. Então quando eu pratico bioquinese, eu estou falando de 99%. Então quando a gente pega e traz para vocês bioquinese sobre diversas coisas que você considera como espiritualidade, entre aspas, que você considera como religião, você vai achar que está sendo misturado. Só que não.
Não, não é não. A gente está descobrindo aí cada vez mais, ou melhor, né? Redescobrindo, porque os nossos antepassados já sabiam disso há muito tempo, que uma coisa está completamente conectada com a outra. Então, é ciência ancestral. Muito antes de ser chamado de espiritualidade, é conhecimento antigo. Era algo praticado no dia a dia dos nossos antepassados. Era algo de extremo conhecimento dos nossos ancestrais. Então, assim, se você vai numa civilização extremamente antiga, como por exemplo, não precisa ir longe, tá? Você não precisa fazer que nem eu ir lá para a Índia. Você não precisa pegar e ir para uma tribo distante da África, você não precisa nisso. Basta você ir, por exemplo, numa tribo indígena do Acre. Às vezes nem precisa ser do Acre, às vezes até uma mais urbana mesmo, você vai compreender a conexão, a compreensão daquela galera que é ancestral. Pô, se você pega um pajé, que é o xamã brasileiro, para conversar, misericórdia, eles já navegam no mundo dos 99% há muito tempo, que é o mundo dos espíritos, que é esse mundo que é onde a gente, digamos assim, trabalha a energia. Então, quando eu falo lá no Bioquinesis na Veia, que a gente trabalha a nossa frequência, trabalha a nossa energia, que a gente trabalha o campo, nosso campo áurico, nosso campo eletromagnético, a gente modifica as informações ali. Ali é para você compreender um pouquinho só do que é o que a gente chama de inconsciente, o que a gente chama de subconsciente, porque o subconsciente, o inconsciente, né, é algo muito amplificado. E tá onde? Tá no mundo que você chama de espiritualidade, tá no mundo dos espíritos. Vamos compreender isso melhor antes de falar. Agora você tá falando aí, porque estão fazendo até para amarração. Pois é, minha filha, infelizmente, tudo na vida, toda ferramenta, porque a bioquinese é uma ferramenta. Se você vai, por exemplo, fazer um trabalho em algum lugar ou com alguma pessoa, seja que trabalho for, tá? Você também pode estar fazendo amarração. Por quê? Porque é uma ferramenta. Então, toda ferramenta vai ter gente usando para o bem e vai ter gente usando para o mal. Porque depende muito de para qual frequência, para qual polaridade do todo aquela pessoa está trabalhando, tá bom? Então eu espero ter clarificado aí, mas qualquer coisa também a gente faz uma live e fala só sobre isso, porque dá assunto, com certeza. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aí, curte, compartilha com seus amigos, compartilha com quem você acha que vai servir e acompanha aqui o nosso canal, que sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma live, alguma coisa. Vamos que vamos, eu fico por aqui e a gente se encontra por aí. Grande beijo.